O reflexo no espelho do banheiro mostrava uma mulher diferente daquela que Carla reconhecia. Os olhos inchados, as mãos tremendo enquanto segurava o celular do marido e aquela mensagem na tela que destruía tudo o que ela acreditava ter construído nos últimos 5 anos. Te amo, meu amor. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. A mensagem era de Sandra e o pior de tudo, Luiz tinha respondido com um coração vermelho. Naquele momento, aos 27 anos, dona de um salão de beleza que ela mesma construiu com tanto suor, Carla sentiu o chão desabar sob seus pés. Como tudo tinha chegado até ali. Como ela não tinha percebido antes. Não esqueça de se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está acompanhando esta história. 6 anos antes, São Paulo estava em pleno verão, quando Carla conheceu Luiz em uma festa de aniversário de uma amiga em comum. Ela tinha acabado de completar 21 anos e trabalhava como manicure em um salão no bairro da Vila Mariana. Luiz tinha a mesma idade, trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos na Avenida Paulista e tinha aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ele era alto, moreno, com olhos castanhos profundos que pareciam enxergar a alma de Carla toda vez que a olhava. Naquela noite quente de janeiro, com o som de pagode tocando ao fundo e o cheiro de churrasco perfumando o ar, eles conversaram por horas sobre sonhos, planos e expectativas para o futuro. Luiz falava com entusiasmo sobre como queria crescer na carreira, talvez abrir seu próprio negócio um dia. Carla compartilhava seu sonho de ter o próprio salão, um lugar acolhedor onde as mulheres pudessem se sentir bonitas e valorizadas. Eles se identificaram imediatamente. Ambos vinham de famílias humildes, conheciam o valor do trabalho duro e acreditavam que o amor verdadeiro era a base para construir uma vida juntos. Quando Luiz a convidou para sair no fim de semana seguinte, Carla sentiu borboletas no estômago. Era uma sensação nova, intensa, como se finalmente tivesse encontrado alguém que realmente a entendia. O namoro floresceu rapidamente. Luiz era atencioso, romântico, sempre a buscava no trabalho com um sorriso no rosto e alguma surpresa guardada no bolso, mesmo que fosse apenas um chocolate ou uma flor colhida pelo caminho. Eles caminhavam pelas ruas do centro de São Paulo de mãos dadas, paravam para tomar sorvete na Praça da República, conversavam por horas em bancos de praça, enquanto observavam o movimento da cidade. Carla se sentia completa ao lado dele. Luiz tinha o dom de fazê-la rir mesmo nos dias mais difíceis, quando o cansaço do trabalho pesava nas costas e os pés doíam de tanto ficar em pé atendendo clientes. 2 anos depois de se conhecerem, eles se casaram em uma cerimônia simples mas emocionante, em uma pequena igreja do bairro onde Carla crescera. Ela usava um vestido branco simples, mas que a fazia se sentir a mulher mais linda do mundo. Luiz chorou ao vê-la entrar, e esse momento ficou gravado na memória de Carla como um dos mais felizes de sua vida. As amigas e familiares encheram a pequena igreja e a festa foi no salão comunitário ao lado, com decoração feita pelas próprias mãos de Carla e suas amigas. Comida caseira, cerveja gelada, música ao vivo de um grupo de samba que um amigo de Luiz trouxe e muita alegria. Naquela noite, dançando colada em Luiz, Carla tinha certeza de que tinha feito a escolha certa. Os primeiros anos de casamento foram de muito trabalho e dedicação. Carla continuava no salão, fazendo unhas, economizando cada centavo que sobrava. Luiz vendia bem na loja, recebia comissões que ajudavam nas contas da casa. Eles moravam em um apartamento alugado de 2 quartos na zona leste de São Paulo, um lugar simples, mas que tinham transformado em lar com muito carinho. Carla bordava almofadas, Luiz pintou as paredes, juntos escolheram cada móvel, sempre buscando o melhor preço em lojas de usados ou promoções. Aos finais de semana, quando não estavam trabalhando, gostavam de cozinhar juntos, experimentar receitas novas, assistir filmes abraçadinhos no sofá pequeno da sala. 3 anos após o casamento, o sonho de Carla começou a se tornar realidade.
Com a ajuda de um pequeno empréstimo que conseguiu em uma cooperativa de crédito e toda a economia que havia guardado religiosamente, ela alugou um pequeno ponto comercial a 3 quadras de onde moravam. O lugar precisava de reforma, mas tinha potencial. Luís a ajudou nos finais de semana, pintando paredes, instalando espelhos, montando as cadeiras e lavatórios que Carla comprou de segunda mão. O espaço Carla Beleza foi inaugurado em um sábado ensolarado de setembro. Familiares e amigos compareceram, e nos primeiros meses o movimento foi melhor do que Carla esperava. Ela contratou 2 funcionárias, e aos poucos o salão foi ganhando clientela fiel. Luís parecia orgulhoso da esposa. Sempre comentava com os amigos sobre o sucesso do salão, sobre como Carla era dedicada e esforçada. Mas algo começou a mudar sutilmente. Com o salão funcionando e dando lucro, Carla esperava que a vida financeira do casal melhorasse significativamente. Ela colocava dinheiro nas contas da casa, pagava o aluguel, comprava comida, cuidava de tudo. Quando pedia para Luís contribuir mais, ele sempre tinha uma desculpa. As comissões estavam fracas, as vendas tinham caído, ele precisava trocar o pneu do carro. Sempre algo que impedia que o dinheiro dele chegasse de fato às contas compartilhadas. Carla não era ingênua, mas escolhia acreditar no marido. Afinal, eles eram um casal, uma equipe. Se ele dizia que estava difícil, ela fazia sua parte e mais um pouco. Trabalhava de segunda a sábado, às vezes até no domingo, quando alguma cliente precisava de um atendimento especial. Chegava em casa exausta, mas sempre encontrava energia para cozinhar o jantar de Luís, lavar as roupas, manter a casa arrumada. Ele, por sua vez, começou a chegar cada vez mais tarde. Reuniões com clientes, dizia, jantares de negócios, treinamentos na empresa que terminavam depois das 9 da noite. No início, Carla não questionava. Confiança era a base do relacionamento deles. Sempre foi assim. Mas pequenos detalhes começaram a incomodá-la. Luís passou a tomar banhos mais demorados assim que chegava em casa. Trocou o perfume que usava há anos por um mais caro, mais marcante. Começou a ir à academia 3 vezes por semana, algo que nunca tinha feito antes. Dizia que era para cuidar da saúde, mas Carla notava que ele se olhava mais no espelho, ajeitava o cabelo com mais cuidado, escolhia as roupas com uma atenção que antes não existia. O celular se tornou uma extensão do corpo de Luís. Ele não o largava nem para ir ao banheiro, sempre com a tela virada para baixo, sempre com senhas novas que Carla não conhecia. Quando tocava e ele via quem era, às vezes levantava rapidamente e ia atender no quarto com a porta fechada. Ou então desligava na cara de quem ligava e dizia que era engano, vendedor, coisa sem importância. Carla sentia um aperto no peito toda vez que isso acontecia, mas afastava os pensamentos ruins. Não podia ser o que ela estava pensando. Luís a amava, sempre amou. Eles tinham construído uma vida juntos. As amigas de Carla começaram a fazer perguntas. Ana, sua melhor amiga desde a adolescência, foi a primeira a verbalizar as suspeitas. Elas estavam tomando café em uma padaria próxima ao salão. Era uma tarde quente de março, e o som do trânsito de São Paulo invadia o pequeno estabelecimento pelas portas abertas. Ana mexia distraidamente no açúcar do café e olhava para Carla com uma expressão preocupada que não conseguia disfarçar. Carla, não leva a mal o que vou dizer, mas você não acha estranho o Luís estar tão diferente? Ele mal aparece nos lugares que vocês costumavam ir juntos. Quando aparece, fica o tempo todo no celular. E aquele papo de trabalhar até tarde toda hora? Carla sentiu o coração acelerar. Não queria ouvir aquilo, mas ao mesmo tempo uma parte dela já sabia que havia algo errado. Ela olhou para a xícara de café à sua frente, vendo o vapor subir lentamente enquanto tentava encontrar palavras para defender o marido. Ana, o trabalho dele está puxado mesmo, a loja está com metas altas, você sabe como é. E a academia, ele só está tentando cuidar da saúde. A gente não é mais criança, precisa se cuidar.
Ana suspirou, pegou a mão da amiga e apertou com carinho. Eu sei que você não quer pensar nisso, querida, mas presta atenção. Só isso que eu peço. Presta atenção nos detalhes. Uma mulher percebe quando algo não está certo. Carla voltou para casa naquela tarde, com as palavras de Ana ecoando na cabeça. Tentou observar Luiz com mais atenção, sem ser óbvia. Notou que ele realmente estava diferente, mais distante, menos carinhoso. Antes eles conversavam sobre tudo, compartilhavam os detalhes do dia, riam juntos de bobagens. Agora as conversas eram superficiais, mecânicas. Como você passou o dia? Bem. E você? Também bem. O que vamos jantar? Tanto faz. Quer assistir algo? Estou cansado, vou dormir cedo. A intimidade entre eles também havia mudado drasticamente. Antes faziam amor com frequência. Era um momento de conexão verdadeira entre o casal. Agora, semanas se passavam sem que Luiz demonstrasse qualquer interesse. Quando Carla tentava uma aproximação, ele sempre tinha uma desculpa. Estava muito cansado, tinha dor de cabeça, precisava acordar cedo no dia seguinte. Carla se sentia rejeitada, feia, indesejada. Começou a se questionar. Será que tinha engordado? Será que estava menos atraente? Será que o trabalho no salão a estava deixando negligente com a própria aparência? Passou a se cuidar ainda mais. Fazia as unhas impecavelmente. Mantinha o cabelo sempre arrumado. Experimentava maquiagens novas. Comprou lingeries bonitas. Nada parecia funcionar. Luiz continuava distante, como se estivesse ali de corpo, mas com a mente em outro lugar completamente diferente. Carla chorava às vezes no banho, deixando a água quente lavar as lágrimas silenciosas, enquanto tentava entender o que estava acontecendo com o casamento que um dia pareceu tão perfeito. Foi em uma terça-feira chuvosa de abril que tudo começou a desmoronar de verdade. Carla tinha fechado o salão mais cedo porque o movimento estava fraco e uma das funcionárias tinha pedido para sair mais cedo por problemas pessoais. Ela decidiu fazer uma surpresa para Luiz. Passaria no supermercado, compraria os ingredientes do prato favorito dele, aquela massa à bolonhesa que ele sempre elogiava, com um molho especial que levava 3 horas para ficar no ponto. Talvez um jantar romântico pudesse reaproximar o casal, reacender a chama que parecia estar se apagando. Entrou no apartamento por volta das 5 da tarde. A chuva caía forte lá fora, batendo nas janelas com aquele som que normalmente Carla achava aconchegante. Guardou as compras, colocou uma música suave para tocar e começou a preparar o jantar. Estava picando os tomates quando o celular dela tocou. Era uma cliente, perguntando se podia remarcar o horário do dia seguinte. Carla atendeu, conversou rapidamente e, quando desligou, percebeu algo inusitado. O celular de Luiz estava sobre a mesa de centro da sala. Ele nunca, jamais, esquecia o celular. Aquele objeto era praticamente uma extensão dele. Como podia ter saído sem? Carla sentiu um frio na barriga. Sabia que não devia, que confiança era fundamental, mas a curiosidade e a desconfiança, que vinha crescendo nas últimas semanas, foram mais fortes. Suas mãos tremiam quando pegou o aparelho. Tentou desbloquear. Senha. Tentou a data de aniversário dele. Errado. Tentou a data do casamento deles. Errado. Tentou a própria data de nascimento. Errado. Estava prestes a desistir quando se lembrou de um número que Luiz sempre usava para tudo, uma combinação que tinha a ver com o time de futebol dele. Digitou. O celular desbloqueou. Carla sentiu o coração disparar. As mãos suavam. Parte dela queria largar o telefone e voltar a preparar o jantar, manter a ilusão da felicidade. Mas a outra parte, a parte que já suspeitava da verdade, precisava saber. Abriu o aplicativo de mensagens. No topo da lista estava um contato salvo apenas como S. Sem foto, sem sobrenome. Apenas uma letra. Carla clicou. O que viu nas mensagens fez seu mundo desabar.
Conversas diárias várias vezes ao dia, mensagens românticas, apelidos carinhosos, declarações de amor, fotos que Luís enviava de si mesmo, fotos que ele recebia de uma mulher loira, jovem, usando roupas íntimas provocantes, marcações de encontros em motéis, combinações de horários, conversas sobre terem um futuro juntos. As lágrimas começaram a cair sem controle pelo rosto de Carla. Ela precisou se sentar no sofá porque as pernas não a sustentavam mais. Continuou lendo, mesmo que cada palavra fosse uma facada no coração. Luís dizia para essa mulher as mesmas coisas que um dia disse para ela, que ela era a mulher da vida dele, que nunca tinha sentido algo tão intenso, que estava louco de desejo. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma conversa mais recente, de apenas 2 dias atrás, a mulher perguntava quando ele ia se separar de verdade da esposa. Logo, meu amor, só estou esperando o momento certo. Ela está muito envolvida com o salão agora, vai ser mais fácil. E já estou providenciando um lugar para a gente morar juntos. Só mais um pouco de paciência. Carla leu e releu aquela mensagem inúmeras vezes. Ele estava planejando abandoná-la. Enquanto ela trabalhava duro, cuidava da casa, se esforçava para ser uma boa esposa, Luís estava construindo uma vida paralela com outra mulher. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram de uma vez. Os atrasos, os banhos demorados, o desinteresse, o celular grudado na mão, as desculpas sobre o dinheiro. Ele estava gastando com a amante. O som da chave na porta a fez congelar. Luís estava voltando. Provavelmente tinha percebido que esqueceu o celular e voltou para buscá-lo. Carla rapidamente trancou o aparelho e o colocou de volta no lugar exatamente como estava. Levantou-se, limpou o rosto rapidamente com as costas da mão e voltou para a cozinha. Precisava de tempo para processar, para pensar, para decidir o que fazer. Luís entrou apressado, encharcado da chuva. Carla, você chegou cedo. Ele pareceu surpreso, quase assustado de encontrá-la ali. Seus olhos correram rapidamente pela sala, localizando o celular sobre a mesa. Pegou-o com um movimento rápido e o guardou no bolso. Fechei o salão mais cedo. O movimento estava fraco por causa da chuva, respondeu Carla, tentando manter a voz firme. Pensei em fazer aquela massa que você gosta. Luís deu um sorriso forçado. Que legal, mas eu preciso sair de novo daqui a pouco. Esqueci uns documentos importantes no trabalho. Vou ter que buscar. Mentira. Era tudo mentira. Carla sabia agora. Ele provavelmente tinha um encontro marcado com a tal S. Ela quis gritar. Quis jogar tudo na cara dele ali mesmo, mas se conteve. Não era assim que queria que essa confrontação acontecesse. Precisava de provas mais concretas. Precisava de um plano. Tudo bem. Deixo um prato guardado para você, disse ela, voltando-se para os tomates que ainda estavam pela metade sobre a tábua de cortar. Luís tomou um banho rápido, trocou de roupa e saiu em menos de 20 minutos. Carla ouviu a porta fechar e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Desabou ali mesmo no chão da cozinha, abraçando os joelhos e chorando convulsivamente. Como tinha sido tão cega, como não tinha visto antes. 5 anos de casamento, 6 anos de relacionamento, tudo jogado fora por uma aventura com uma mulher que ele mal conhecia. Já deixou seu comentário dizendo de onde está ouvindo a história? E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora. Nos dias que se seguiram, Carla se tornou uma investigadora. Continuou fingindo normalidade em casa, mas cada movimento de Luís era observado, cada mentira anotada mentalmente. Ela criou um perfil falso nas redes sociais e começou a investigar. Não foi difícil descobrir quem era essa Sandra. 21 anos, loira, trabalhava como atendente em uma academia. A mesma academia onde Luís tinha começado a frequentar meses atrás. Foi ali que tudo começou. O perfil de Sandra estava cheio de fotos provocantes, poses sensuais, legendas chamando atenção. Carla sentiu uma mistura de raiva e tristeza.
Aquela menina tinha idade para ser quase uma filha dela. Era jovem, sem responsabilidades, sem contas para pagar, sem um salão para administrar. Claro que era mais fácil para Luiz estar com alguém assim, sem cobranças, sem pressões, só diversão e aventura. Carla conversou longamente com Ana naquela semana. Precisava de um apoio, de alguém que a ajudasse a pensar com clareza. Elas se encontraram em um parque na Zona Sul. Caminharam pelas trilhas enquanto Carla desabafava tudo o que tinha descoberto. Ana estava furiosa, queria ir ela mesma confrontar Luiz, mas Carla a impediu. Eu preciso fazer isso do meu jeito, Ana. Preciso ter certeza absoluta, preciso pegá-lo de verdade. Só as mensagens não bastam. Ele pode negar, pode dizer que foi brincadeira, que não significa nada. Eu preciso vê-los juntos. Ana concordou, embora preocupada com a amiga. Só não se machuca mais do que o necessário, querida. Você não merece passar por isso. Carla começou a seguir Luiz discretamente. Contratou uma das funcionárias do salão para ficar algumas horas extras e saía mais cedo, sempre criando desculpas. Quando Luiz dizia que ia trabalhar até tarde, ela pegava o carro e o seguia mantendo distância segura. Foi assim que, em uma quinta-feira nublada, ela o viu entrando em um motel conhecido da cidade junto com Sandra. O coração de Carla parou por um segundo. Ver com os próprios olhos era completamente diferente de ler mensagens. Ela estacionou do outro lado da rua, longe o suficiente para não ser vista, mas perto o suficiente para ter certeza. Ficou ali por 2 horas, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando finalmente os viu saindo, rindo juntos, Luiz passando o braço pela cintura de Sandra e a beijando ali mesmo na rua sem o menor pudor, Carla sentiu uma dor física no peito, como se alguém estivesse apertando seu coração com as mãos. Voltou para casa antes de Luiz, tomou um banho quente que não conseguiu lavar a dor e se trancou no quarto. Quando ele chegou, horas depois, ela fingiu estar dormindo. Não tinha forças para uma discussão naquela noite. Precisava planejar cada palavra, cada ação. A traição era real, inegável, e agora ela precisava decidir o que fazer com essa informação devastadora. Os dias seguintes foram uma tortura. Carla continuava sua rotina no salão, atendia as clientes com o sorriso profissional que sempre teve, mas por dentro estava despedaçada. Emagreceu 3 quilos em uma semana. Não conseguia comer, o estômago embrulhado de ansiedade. Não conseguia dormir direito. Acordava no meio da noite com o coração acelerado. Olhava para Luiz dormindo ao seu lado e sentia uma mistura de amor e ódio que a confundia profundamente. Ela ainda o amava. Esse era o problema. Mesmo depois de descobrir tudo, de ver a traição com os próprios olhos, uma parte dela ainda queria acreditar que podia salvar o casamento. Pensou em confrontá-lo, em dar um ultimato, em tentar uma terapia de casal. Mas outra parte, a parte racional que crescia cada dia mais forte, sabia que não tinha volta. Um homem que trai, que mente, que planeja abandonar a esposa dessa forma tão covarde, não merecia uma segunda chance. Foi Ana quem a convenceu finalmente a agir. Carla, você está se destruindo. Olha para você. Está com olheiras, emagreceu, não está comendo direito. Enquanto isso, ele está lá feliz da vida com a amante, gastando o dinheiro que deveria estar entrando em casa, te usando como capacho. Você merece mais do que isso. Você é uma mulher trabalhadora, bonita, honesta. Não se rebaixa para aceitar essa situação. Carla sabia que Ana estava certa. Era hora de agir. Decidiu que o confronto seria em um final de semana, quando teria mais tempo para lidar com as consequências. Mas o destino tinha outros planos. Na sexta-feira à noite, Luiz chegou em casa e anunciou casualmente que precisava viajar para uma feira de negócios no sábado, ficaria fora o dia todo e talvez à noite. Carla sabia que era mentira. Não havia feira nenhuma. Ele ia passar o fim de semana com Sandra. Dessa vez ela não conseguiu se controlar.
6 anos de relacionamento, 5 de casamento, incontáveis sacrifícios. E ele tinha a audácia de mentir na cara dela de forma tão descarada. "Que feira é essa, Luiz?" perguntou ela, a voz tremendo de raiva contida. Ele olhou para ela com aquela expressão casual, quase entediada. "Uma feira de eletrônicos. A empresa está mandando alguns vendedores para fazerem networking, ver as novidades do mercado." "E em que lugar vai ser essa feira?" "No centro de convenções, lá na Anhembi." Mentira atrás de mentira. Carla sentiu o sangue ferver. "Interessante, porque eu acabei de ver que não tem nenhum evento programado lá para esse fim de semana." O rosto de Luiz mudou. A máscara de tranquilidade caiu por um segundo, substituída por algo entre surpresa e irritação. "Você está me investigando agora? O que é isso, Carla? Surtou?" "Eu surtei." A voz dela subiu uma oitava. Anos de sentimentos reprimidos começaram a vir à tona. Eu trabalhando feito louca para manter essa casa em ordem, para pagar as contas enquanto você gasta dinheiro, sabe-se lá com o quê? E você me acusa de surtar porque fiz uma simples pergunta? Você está exagerando. Sempre exagera tudo. Eu trabalho, sim. Contribuo em casa, sim. Não é minha culpa se você quer ter um salão e isso te deixa cansada. A frieza na voz dele foi como um tapa na cara de Carla. Como ele ousava. "Luiz, há quanto tempo você está me traindo?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luiz ficou pálido, mas tentou recuperar a compostura. "Do que você está falando? Você enlouqueceu? Não me trate como idiota." Carla estava chorando agora, as palavras saindo entre soluços. "Eu vi as mensagens. Vi vocês dois saindo do motel. Eu sei de tudo, Luiz. Sei da Sandra, sei que você está planejando me deixar, sei que está gastando nosso dinheiro com ela." Luiz ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais dura, sem fingimento. "Se você já sabe de tudo, por que está fazendo essa cena?" Carla não conseguiu acreditar no que ouvia. Nem um pedido de desculpas, nem uma tentativa de justificativa, apenas aquela frieza cruel. "Por que, Luiz? O que eu fiz para merecer isso? Eu não fui uma boa esposa? Não cuidei de você, da nossa casa? Não trabalhei duro para construir algo melhor para nós? Você só pensa em trabalho, Carla. É salão daqui, cliente de lá. Quando foi a última vez que você realmente me deu atenção? Quando foi a última vez que fizemos algo divertido juntos? Você ficou chata, obcecada com esse negócio." As palavras eram como flechas envenenadas. "Eu fiquei obcecada? Eu estava tentando construir um futuro para nós, e você estava lá tendo um caso com uma menina que mal saiu da adolescência. Como você ousa botar a culpa em mim? Sandra me faz sentir vivo de novo. Ela é alegre, espontânea, não fica me cobrando o tempo todo. Com ela eu posso ser eu mesmo." Carla sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Então é isso? Você a ama?" Luiz desviou o olhar. "Não sei. Talvez. Só sei que não quero mais ficar aqui nessa vida monótona, previsível. Eu mereço ser feliz também." "E eu não mereço? Depois de tudo que fiz por você, por nós?" "Você fez por você, Carla. O salão é seu sonho, não nosso. Eu só fui junto por obrigação." Aquilo era tão injusto, tão covarde, que Carla não conseguiu mais segurar. "Sai da minha casa, agora. Vai viver sua vida feliz com a Sandra, já que é isso que você quer. Mas não vem me culpar pela sua traição, pela sua falta de caráter. Essa casa é minha também. Meu nome está no contrato de aluguel. Então eu vou sair. Não aguento mais ficar um minuto sequer ao seu lado." Carla correu para o quarto, pegou uma mala e começou a jogar roupas dentro dela de qualquer jeito. As lágrimas embaçavam sua visão. As mãos tremiam incontrolavelmente. Luiz ficou parado na porta, observando, sem fazer nenhum movimento para impedi-la ou se desculpar. "Carla, você está sendo dramática." Ela parou, olhou para ele com uma intensidade que fez Luiz dar um passo para trás. "Dramática? Você destrói 5 anos de casamento.
Me trai com uma menina qualquer, gasta nosso dinheiro com ela, planeja me abandonar pelas costas e eu é que estou sendo dramática. Você se tornou um estranho para mim, Luiz. Ou talvez sempre foi assim, e eu estava cega demais para ver. Carla terminou de fazer a mala, pegou os documentos importantes, a bolsa e saiu do apartamento batendo a porta. Desceu as escadas correndo, entrou no carro e dirigiu sem destino certo. Acabou na casa de Ana, que a recebeu de braços abertos e a deixou desabar completamente. Aquela noite, Carla chorou até não ter mais lágrimas. Chorou pelo casamento perdido, pelo tempo desperdiçado, pela humilhação de ter sido traída, pela dor de descobrir que a pessoa que mais amava no mundo era capaz de tamanha crueldade. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Carla. Ana a acolheu em sua casa, mas Carla se sentia perdida, sem chão. Acordava no meio da noite com crises de ansiedade, o coração disparado, as mãos suando frio. Pensamentos intrusivos não a deixavam em paz. E se ela tivesse sido melhor esposa? E se tivesse dado mais atenção a Luiz? E se o salão realmente a tinha deixado cega para os problemas do casamento? Ana a sacudia sempre que a ouvia, questionando a si mesma. Para com isso, Carla. Você não fez nada de errado. Trabalhar duro não é crime. Ter ambição não é defeito. O problema é dele, não seu. Ele que escolheu trair. Ele que escolheu mentir. Isso não tem nada a ver com você ser boa ou má esposa. Mas a dor era profunda demais. Carla tentou manter o salão funcionando, mas era difícil. Chegava atrasada, saía mais cedo, não tinha a mesma energia de antes para conversar com as clientes. Elas percebiam que algo estava errado, algumas perguntavam se estava tudo bem, Carla apenas sorria e dizia que estava passando por uma fase difícil. 2 semanas após a separação, Carla voltou ao apartamento para buscar mais roupas e alguns pertences. Luiz não estava lá, mas ela notou mudanças que confirmaram suas piores suspeitas. Roupas femininas no armário, produtos de beleza no banheiro que não eram dela, um perfume doce e enjoativo perfumando o ar. Sandra já estava morando ali. Carla sentiu uma nova onda de dor e humilhação. Não tinha se passado nem um mês, e ele já tinha substituído ela completamente. Juntou suas coisas rapidamente e saiu. Não queria estar ali quando ele chegasse, mas o destino mais uma vez interferiu. Ao sair do prédio, deu de cara com Luiz e Sandra chegando. A menina era exatamente como nas fotos. Loira, jovem, usando um shorts curto demais e uma blusa apertada. Ela olhou para Carla com uma mistura de curiosidade e desafio. Luiz apenas desviou o olhar, constrangido. Carla poderia ter feito uma cena, gritado, chorado, mas em vez disso, sentiu uma estranha calma tomar conta. Olhou para Luiz nos olhos e disse a voz firme: "Espero que você seja muito feliz com suas escolhas. Ambos vocês." Então passou por eles de cabeça erguida e entrou no carro. Só quando estava longe dali, dirigindo pelas ruas movimentadas de São Paulo, permitiu que as lágrimas caíssem novamente. Mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não era só dor, era também raiva. Raiva de ter sido tratada daquela forma, de ter sido trocada, de ter seus sentimentos desconsiderados. E junto com a raiva, começava a nascer algo novo: determinação. Carla decidiu que não ia se deixar destruir por isso. Tinha 27 anos, um negócio próspero, amigos verdadeiros, uma vida pela frente. Luiz tinha feito sua escolha, e agora ela faria as dela. Procurou um advogado, começou o processo de divórcio. O advogado explicou que, como não tinham bens significativos em comum e o apartamento era alugado, o processo seria relativamente simples. Carla só queria que acabasse logo, queria fechar esse capítulo doloroso e seguir em frente. Mas não foi fácil. As semanas se arrastaram em uma névoa de dor e confusão. Carla se isolou, evitava sair, mal comia.
Perdeu 8 quilos em 2 meses. As clientes do salão começaram a ficar preocupadas. Algumas conheciam a situação e tentavam animá-la com palavras de apoio, outras apenas percebiam que ela não estava bem. Ana praticamente a arrastava para fora de casa nos finais de semana. Faziam caminhadas, iam ao cinema, tentavam restaurar alguma normalidade na vida da amiga. Foi a mãe de Carla quem finalmente conseguiu penetrar a armadura de tristeza que ela havia construído. Dona Marta era uma mulher simples, forte, que havia criado 3 filhos sozinha depois que o marido as abandonou, quando Carla tinha apenas 10 anos. Ela sabia o que era traição, sabia o que era dor. Uma tarde, foi visitar a filha no salão e pediu para conversarem em particular. Minha filha, eu sei que dói. Deus sabe que sei. Mas você não pode deixar que ele destrua você. Você é jovem, é bonita, é trabalhadora. Construiu esse salão do zero com suas próprias mãos. Tem tanto pela frente. Não deixa um homem que não soube te valorizar roubar o seu brilho. Carla abraçou a mãe e chorou como não chorava havia semanas. Mãe, eu me sinto tão humilhada. Ele me trocou por uma menina. O que eu tenho de errado? Você não tem nada de errado, filha. O problema está nele. Homem covarde, sem caráter, que não honrou os votos que fez. Mas a vida cobra. Você vai ver. Enquanto isso, você precisa se reerguer. Por você mesma. Não por ele. Não para mostrar nada para ninguém. Por você. Porque você merece ser feliz. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Carla. Sua mãe tinha razão. Ela estava se deixando destruir. E Luiz provavelmente nem se importava. Enquanto ela definhava de tristeza, ele estava lá vivendo sua vida, curtindo a nova namorada, sem se preocupar com o rastro de destruição que havia deixado. Foi quando Carla tomou a decisão de mudar. Começou devagar. Voltou a fazer as unhas, coisa que havia negligenciado. Marcou hora no cabeleireiro, cortou o cabelo de um jeito novo, moderno. Comprou roupas novas, mais ousadas do que costumava usar. Começou a ir à academia, não por Luiz, mas por ela mesma, para cuidar da saúde, para liberar o estresse. Voltou a se alimentar direito, comidas saudáveis que lhe davam energia. O salão se tornou seu refúgio e sua salvação. Carla se dedicou ainda mais ao negócio, criou promoções novas, ampliou os serviços oferecidos, contratou mais uma funcionária. O trabalho a mantinha ocupada, distraída da dor. E aos poucos, dia após dia, semana após semana, a ferida começou a cicatrizar. Não desapareceu. Nunca desapareceria completamente, mas ficou menos dolorida. 3 meses após a separação, Carla estava em uma festa de aniversário de uma cliente que se tornou amiga. Ela quase não foi. Ainda não se sentia confortável em ambientes sociais, mas Ana insistiu tanto que ela cedeu. Foi uma surpresa descobrir que conseguia rir de novo, conversar, se divertir. Não estava curada, mas estava no caminho. Foi nessa festa que ela ficou sabendo, através de comentários de conhecidos em comum, que a relação de Luiz e Sandra não estava indo tão bem quanto imaginava. Aparentemente, a menina era muito gastadora. Luiz não conseguia acompanhar o ritmo dela. Ela queria sair toda hora. Queria roupas caras, restaurantes chiques, viagens. O salário de vendedor de Luiz não dava conta e ele havia se endividado tentando manter as aparências. Carla sentiu uma pontada de satisfação que tentou reprimir. Não queria ser aquele tipo de pessoa que se alegra com o sofrimento alheio. Mas era humano sentir uma certa justiça poética na situação. Luiz tinha jogado fora um casamento estável, uma esposa que o apoiava, por uma fantasia. Agora estava descobrindo que a realidade era bem diferente do sonho. Os meses continuaram passando. Carla mergulhou de cabeça no trabalho e na própria recuperação. Fez terapia, o que ajudou imensamente a processar a dor e a traição. A terapeuta a ajudou a entender que ela não era responsável pelas escolhas de Luiz, que cada pessoa é responsável por seus próprios atos. Ajudou-a também a identificar sinais de alerta
que havia ignorado durante o relacionamento, não para se culpar, mas para aprender para o futuro. 6 meses após a separação, em uma tarde qualquer, o telefone de Carla tocou. Era um número que ela conhecia muito bem, mesmo tendo apagado da agenda. Luiz. Ela hesitou. Parte dela queria ignorar, não tinha nada a falar com ele, mas a curiosidade foi mais forte. Atendeu. Alô? Carla. Sou eu. A voz de Luiz soava cansada, diferente. Carla sentiu o coração apertar, mas não era mais aquela dor lancinante de meses atrás. Era só uma lembrança de dor. O que você quer, Luiz? Eu preciso conversar com você. Pessoalmente, por favor. É importante. Carla pensou em recusar, mas algo na voz dele a fez concordar. Marcaram em uma cafeteria neutra, longe tanto da casa deles quanto do salão de Carla. Quando ela chegou, Luiz já estava lá. Carla mal o reconheceu. Ele havia emagrecido muito. Estava com olheiras profundas, a barba mal feita, as roupas amarrotadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Sentaram-se em uma mesa no canto. O silêncio entre eles era pesado. Foi Luiz quem falou primeiro. Você está linda. Diferente. Carla não respondeu. Apenas esperou que ele chegasse ao ponto. Eu estraguei tudo, Carla. Estraguei tudo. A Sandra me deixou. Há 2 semanas. Conheceu um rapaz mais novo, com mais dinheiro, e me trocou. Assim do nada. Do mesmo jeito que você me trocou, completou Carla, a voz neutra. Luiz baixou a cabeça. Sim, exatamente assim. E eu mereço. Eu sei que mereço. Mas, Carla, eu cometi um erro terrível. O maior erro da minha vida. Eu te amava. Ainda amo. Sempre amei. Eu não sei o que deu em mim porque eu fiz aquilo. A Sandra era só aventura, sabe? Eu estava confuso, me sentindo velho, sentindo que estava perdendo algo. Foi estupidez minha. Carla ouviu tudo isso com uma calma que a surpreendeu. Meses atrás, aquelas palavras teriam feito seu coração disparar, teriam trazido esperança de reconciliação. Agora, só trouxeram tristeza pela situação. Luiz, você não me amava. Não de verdade. Quando você ama alguém, não faz o que você fez. Não mente, não trai, não planeja abandonar. Você pode ter achado que amava, mas não era amor. Era conveniência, era hábito. Não, Carla, você está errada. Eu amo você. Eu errei feio, mas eu quero voltar. Quero que a gente tente de novo. Podemos fazer terapia de casal, podemos recomeçar. Por favor. As lágrimas escorriam pelo rosto de Luiz agora. Carla observou aquele homem que um dia foi tudo para ela e sentiu compaixão. Mas não amor. Não mais. Não daquele jeito. Luiz, não tem volta. O que você fez não tem conserto. Você quebrou minha confiança de uma forma que nunca mais pode ser reparada. Eu gastei meses me culpando, me perguntando o que tinha feito de errado, me sentindo pequena e indesejada. Mas eu não fiz nada de errado. Você que fez. E agora você está sofrendo as consequências. Eu sei que você está com raiva, eu entendo. Mas as pessoas merecem segundas chances. Nós tivemos algo tão bonito, Carla. 5 anos de casamento. Isso não significa nada? Significava tudo para mim. Mas você jogou fora. E sabe o que eu aprendi nesses meses? Eu aprendi que sou forte. Mais forte do que imaginava. Aprendi que posso reconstruir minha vida sozinha. Aprendi que mereço alguém que me valorize, que seja fiel, que me respeite, e esse alguém não é você. Luiz soluçou. Por favor, Carla, eu estou perdido. Não tenho mais nada. Perdi você, perdi a Sandra, estou cheio de dívidas, meu trabalho está péssimo. Eu preciso de você. E foi nesse momento que Carla entendeu tudo. Luiz não a queria de volta por amor. Ele a queria de volta porque estava desesperado, porque tinha perdido tudo, porque precisava de alguém para ampará-lo. Ela era o porto seguro que ele tinha desprezado e agora queria reclamar.
Luiz, eu espero sinceramente que você encontre seu caminho, que aprenda com seus erros, que se torne uma pessoa melhor. Mas eu não posso e não vou ser sua salvação. Você precisa se salvar sozinho, do mesmo jeito que eu tive que fazer. Agora, se me der licença, eu preciso ir. Tenho clientes esperando no salão. Levantou-se, pegou a bolsa. Luiz segurou sua mão, um último gesto desesperado. Carla, por favor. Ela tirou a mão gentilmente. Adeus, Luiz. Cuide-se. Saiu da cafeteria de cabeça erguida, sem olhar para trás. Ao entrar no carro, permitiu-se um momento. Respirou fundo, limpou uma lágrima solitária que teimou em cair e sorriu. Ela tinha conseguido. Tinha se mantido firme, tinha se valorizado, tinha dito não. Era um novo começo de verdade. Se você acompanhou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e nos comentários diga de onde você está ouvindo esta história. O verão seguinte trouxe mudanças significativas para a vida de Carla. O salão prosperava cada vez mais. Ela tinha agora 5 funcionárias. A clientela havia triplicado e estava considerando abrir uma segunda unidade em outro bairro. Tinha se mudado para um apartamento maior, todo decorado do jeito que sempre quis. Era seu espaço, seu refúgio, onde tudo refletia sua personalidade. Carla tinha aprendido a gostar da própria companhia. Fazia coisas sozinha que antes achava impossível. Ia ao cinema, jantava fora, viajava. Tinha feito uma viagem incrível com Ana para a praia, onde passaram uma semana renovando as energias. Estava feliz. De verdade feliz. Uma felicidade que vinha de dentro, que não dependia de mais ninguém. Mas é claro que as pessoas ao redor começaram a tentar arranjar encontros para ela. Amiga sempre com um primo, um colega de trabalho, um conhecido. Carla recusava educadamente. Não estava procurando nada. Estava bem assim, sozinha, focada em si mesma e em seus objetivos. Foi em uma tarde quente de fevereiro que Marcelo entrou no salão. Alto, bem vestido, com um sorriso gentil e olhos azuis que contrastavam com a pele morena. Ele vinha buscar a mãe, que era cliente antiga de Carla. Dona Helena sempre falava do filho com orgulho, mas era a primeira vez que Carla o via pessoalmente. Você deve ser a Carla, disse ele, estendendo a mão. Minha mãe não para de falar em você. Diz que você é a melhor profissional que já conheceu. Carla sorriu apertando a mão dele. Dona Helena é muito gentil. E sim, sou eu mesma. Houve uma conexão instantânea. Algo nos olhos de Marcelo, na forma como ele sorriu, fez o coração de Carla pular uma batida. Ela se repreendeu mentalmente. Não estava procurando nada. Não queria se envolver com ninguém, mas não conseguia negar a atração que sentiu. Marcelo começou a aparecer mais no salão, sempre com uma desculpa. Veio buscar a mãe, veio trazer um lanche para a mãe, veio perguntar algo para a mãe. Dona Helena ria da situação, sabia muito bem o que o filho estava fazendo. Até que um dia, reunindo coragem, Marcelo convidou Carla para jantar. Ela hesitou. Tinha medo de se machucar de novo, de abrir o coração e ser traída novamente. Mas Ana, sempre a voz da razão, a encorajou. Carla, você não pode deixar que o medo te impeça de viver. Nem todo homem é igual ao Luiz. Dê uma chance para você mesma de ser feliz de novo. O jantar foi maravilhoso. Marcelo era empresário, dono de uma empresa de importação e exportação. Tinha 32 anos, já havia sido casado e divorciado também. Não tinha filhos. Era educado, cavalheiro, fazia perguntas genuínas sobre a vida de Carla e ouvia com atenção real. Conversaram por horas, e quando o restaurante estava fechando, perceberam que tinham ficado lá o tempo todo sem nem notar. Posso te ver de novo? Perguntou Marcelo ao deixá-la em casa. Carla sorriu. Sim, eu gostaria muito. O relacionamento floresceu devagar. Carla não tinha pressa, e Marcelo respeitava completamente isso. Ele não pressionava, não cobrava, apenas estava ali, presente, constante. Levava-a para conhecer lugares novos,
restaurantes elegantes que Carla nunca tinha ido. Apresentou-a aos amigos, que a receberam com carinho. Conheceu a família dele, que adorou a moça simples e trabalhadora que tinha conquistado o coração do filho. Marcelo era tudo o que Luiz nunca foi. Presente, atencioso, generoso. Valorizava o trabalho de Carla, incentivava seus sonhos, comemorava suas conquistas, dividia as contas quando saíam, mas também gostava de surpreendê-la com presentes, sempre escolhidos com cuidado e atenção ao que ela gostava. Nunca a fez sentir menos por ter um salão de beleza. Pelo contrário, admirava sua dedicação e trabalho duro. 6 meses depois do primeiro jantar, Marcelo pediu Carla em namoro oficialmente. Eles estavam em uma viagem que ele tinha planejado para Campos do Jordão, em uma pousada charmosa com vista para as montanhas. Era final de tarde. O sol se punha tingindo o céu de laranja e rosa, e Marcelo pegou as mãos de Carla nas suas. Carla, eu sei que você passou por muita coisa. Sei que tem cicatrizes assim como eu tenho as minhas, mas desde que te conheci, minha vida ficou mais leve, mais feliz. Você me faz querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu não quero pressionar, mas preciso que você saiba. Eu te amo e quero estar ao seu lado oficialmente se você me aceitar. Carla sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Eu também te amo, Marcelo. Sim, eu aceito namorar com você. O beijo que selou aquele momento foi diferente de tudo que Carla já tinha experimentado. Era genuíno, sem segundas intenções, sem mentiras por trás. Era o começo de algo verdadeiro e bonito. Enquanto isso, Luiz afundava cada vez mais em sua própria miséria. Depois que Sandra o deixou, ele tentou voltar à vida normal, mas descobriu que tinha queimado muitas pontes. O apartamento onde morava com ela, ele não conseguia mais pagar sozinho. Teve que sair e voltar para a casa da mãe. Um homem de quase 30 anos morando com a mãe novamente. O trabalho estava péssimo. Suas vendas caíram drasticamente porque ele não conseguia se concentrar. Vivia deprimido, apático, sem vontade de fazer nada. Foi demitido após alguns meses de baixo desempenho. Tentou outros empregos, mas não conseguia se manter em nenhum. As dívidas que tinha feito para agradar Sandra cresciam com juros e mais juros. Seus amigos começaram a se afastar. Ninguém tem paciência infinita com alguém que só reclama, só se vitimiza, só conta problemas. Luiz se viu sozinho, realmente sozinho. Tentou entrar em contato com Sandra algumas vezes, mas ela o bloqueou em todas as redes sociais. A vida que ele tinha construído com ela era como se nunca tivesse existido. Em momentos de clareza, Luiz entendia que estava pagando por suas escolhas. Tinha jogado fora uma esposa dedicada, um casamento estável, segurança emocional e financeira, por uma aventura passageira baseada apenas em atração física e na ilusão de juventude eterna. Tinha sido egoísta, covarde, e agora colhia os frutos dessa decisão. Ele via pelos amigos em comum que Carla estava bem. Não só bem, estava radiante. Tinha um namorado novo, um empresário bem-sucedido. Postava fotos em lugares bonitos, sempre sorridente, sempre cercada de amigas. O salão dela prosperava. Já tinha até aberto uma segunda unidade. Enquanto ele afundava, ela voava. A diferença era gritante e dolorosa. Luiz desenvolveu depressão clínica. Foi diagnosticado depois que a mãe, preocupada com o estado do filho, o arrastou para um psicólogo. Começou a tomar medicamentos, fazer terapia. O processo era lento e doloroso. Tinha que confrontar suas escolhas, suas falhas, seu egoísmo. Não era fácil olhar no espelho e ver a pessoa que tinha se tornado. 1 ano e meio após a separação, Carla e Marcelo decidiram morar juntos. Marcelo comprou uma casa linda em um condomínio fechado, com 3 quartos, jardim, piscina. Uma casa que Carla nunca havia sonhado ter. Ele fez questão de colocar o nome dela também na escritura. Essa é nossa casa, meu amor.
não só minha. Carla ainda mantinha o salão, agora eram 2, e prosperavam cada vez mais. Mas tinha mais tempo para si mesma, para o relacionamento, para aproveitar a vida. Viajavam bastante, conheceram vários lugares do Brasil e do exterior. Marcelo gostava de mimá-la, mas Carla mantinha sua independência financeira, fazia questão de contribuir nas despesas da casa, mesmo Marcelo insistindo que não precisava. Eu aprendi que é importante ter meu próprio dinheiro, minha própria segurança, explicava ela. Não por desconfiança de você, mas por respeito a mim mesma. Marcelo não só entendia, como admirava ainda mais a mulher forte e independente que tinha ao seu lado. Em uma tarde de domingo, Carla estava no supermercado quando esbarrou em Luiz, literalmente. Ela estava distraída olhando a lista de compras no celular e não viu quando ele vinha na direção oposta. O carrinho dela bateu no dele. "Desculpa, eu não..." começou a dizer, e então o reconheceu. Luiz estava um pouco melhor do que da última vez que o tinha visto, mas ainda longe do homem que um dia foi. Ele ficou vermelho, claramente constrangido. "Carla." "Oi. Oi, Luiz. Tudo bem?" "Sim. Quer dizer, indo. E você? Vi que está bem, que está feliz." Carla sorriu gentilmente. "Estou, sim. Muito feliz. E você? Como estão as coisas?" "Melhorando devagar. Estou fazendo terapia, consegui um emprego novo. Nada grandioso, mas é um começo. Estou pagando minhas dívidas aos poucos, tentando reconstruir minha vida." Houve um silêncio breve. Então Luiz continuou, a voz carregada de emoção. "Carla, eu sei que já pedi antes, mas preciso dizer de novo. Me desculpa. Por tudo. Eu fui um idiota, um covarde, e você não merecia nada daquilo. Você merecia o mundo, e eu te ofereci migalhas. Ver você feliz agora é bom. De verdade. Você merece." Carla sentiu um aperto no peito, mas não era mais dor. Era compaixão, e talvez uma espécie de fechamento. "Luiz, eu te perdoo, não pelos meses que passei sofrendo, não pela traição em si, mas por mim mesma. Eu não posso carregar essa mágoa para sempre. Espero sinceramente que você encontre seu caminho, que seja feliz à sua maneira. Todos merecemos segundas chances, mas nem sempre é com as mesmas pessoas." Luiz assentiu, os olhos marejados. "Obrigado. Obrigado por isso. E seja muito feliz você e o Marcelo. De verdade." Eles se despediram. Carla continuou suas compras com o coração mais leve. Aquele encontro, por mais inesperado que fosse, tinha sido necessário. Foi o fechamento definitivo de um ciclo. Ela tinha perdoado, não esquecido, mas perdoado. E isso a libertava completamente. 2 anos depois da separação, Carla estava em seu 3º salão supervisionando a inauguração. Marcelo estava ao seu lado, orgulhoso da companheira empreendedora. A vida deles era boa. Tinham planos de casar em breve, talvez ter filhos mais para frente. Não havia pressa. Estavam construindo algo sólido, baseado em respeito mútuo, confiança verdadeira e amor genuíno. Naquela noite, de volta para casa, Carla olhou pela janela do carro enquanto Marcelo dirigia. São Paulo passava lá fora com suas luzes, seu movimento eterno, sua energia. Ela tinha renascido naquela cidade. Tinha morrido a Carla ingênua, que acreditava que amor era suficiente. E tinha nascido a Carla forte, que sabia que amor próprio era a base de tudo. "No que está pensando?" perguntou Marcelo, pegando sua mão. "Em como a vida é surpreendente", respondeu ela, entrelaçando os dedos nos dele. "Em como às vezes a gente precisa se quebrar para se reconstruir mais forte. Em como eu sou grata por tudo, até pela dor, porque me trouxe até aqui." Marcelo levou a mão dela aos lábios e a beijou suavemente. "Eu sou grato também. Grato porque você me deixou fazer parte da sua reconstrução." E assim, enquanto a cidade continuava seu ritmo frenético, Carla sorriu. Tinha encontrado a paz.
Tinha encontrado o amor verdadeiro, mas mais importante que tudo, tinha encontrado a si mesma e descobriu que essa era a maior conquista de todas. A vida seguiu. Luiz continuou seu processo de recuperação, foi aos poucos pagando suas dívidas, refazendo amizades, reconstruindo sua autoestima. Aprendeu da forma mais difícil possível que grama do vizinho não é mais verde, que aventuras passageiras não compensam relacionamentos sólidos, que honestidade e fidelidade não são opcionais em um relacionamento. Seriam lições que carregaria para sempre. Sandra também teve seu próprio karma. O rapaz mais novo e rico que tinha a escolhido no lugar de Luiz a trocou por outra depois de alguns meses. Ela passou por vários relacionamentos superficiais, sempre procurando alguém que a sustentasse financeiramente, sempre decepcionada. Aos 23 anos, já estava começando a entender que beleza e juventude não eram garantia de felicidade, que usar pessoas eventualmente tem um preço, mas essas histórias não importavam mais para Carla. Ela tinha virado completamente a página. Seu foco estava no presente, no futuro que construía dia após dia com Marcelo, nos negócios que floresciam, nas amizades verdadeiras, na família que a apoiava, na mulher forte e independente que havia se tornado. Em um bonito sábado de primavera, 3 anos após a separação, Carla e Marcelo se casaram. Foi uma cerimônia linda, íntima, com cerca de 50 pessoas, todas queridas e importantes para o casal. Carla usava um vestido elegante, simples, mas sofisticado, e estava radiante. Não havia sombra de tristeza em seus olhos, apenas alegria pura e gratidão. Ana foi madrinha, emocionada de ver a melhor amiga tão feliz. Dona Marta chorou durante toda a cerimônia, orgulhosa da filha que havia superado tanta dor e encontrado o caminho da felicidade. Os funcionários dos salões estavam lá, assim como clientes que tinham se tornado amigas ao longo dos anos. Quando o padre perguntou se Marcelo aceitava Carla como esposa, ele respondeu com voz firme e olhos brilhando de emoção. Aceito com todo o meu coração. É uma honra ter essa mulher incrível ao meu lado. E quando foi a vez de Carla, ela olhou fundo nos olhos de Marcelo e disse: aceito. Aceito construir uma vida baseada em verdade, respeito e amor genuíno. Aceito ser sua companheira, sua parceira, sua melhor amiga. Aceito esse novo capítulo da minha vida com gratidão e alegria. A festa foi maravilhosa, cheia de música, dança, risadas. Carla dançou até os pés doerem, abraçou cada convidado, tirou centenas de fotos. Era um dia que ficaria guardado para sempre em sua memória como um dos mais felizes da sua vida. Durante a valsa dos noivos, enquanto girava nos braços de Marcelo, Carla fechou os olhos por um momento e refletiu sobre tudo que tinha vivido: a dor da traição, a humilhação da separação, os meses de sofrimento, mas também a força que descobriu em si mesma, a capacidade de se reerguer, a coragem de abrir o coração novamente. Cada lágrima derramada tinha valido a pena, porque tinha moldado a mulher que era agora. Obrigada, sussurrou ela para Marcelo. Por quê? Por me mostrar que amor verdadeiro existe, por me respeitar, me valorizar, me fazer sentir especial todos os dias, por ser o homem que você é. Marcelo sorriu e a beijou suavemente, enquanto os convidados aplaudiam e comemoravam. Era o começo de uma nova história, uma história que seria escrita com cumplicidade, parceria e muito amor. E quanto a Luiz? Ele não estava na festa, é claro, mas naquela noite, sozinho em seu pequeno apartamento, ele viu as fotos do casamento que alguém postou nas redes sociais. Viu Carla radiante, lindíssima, completamente feliz. Sentiu uma pontada no peito, mas não era mais ciúme ou arrependimento. Era aceitação. Aceitação de que tinha perdido algo precioso por suas próprias escolhas e que agora precisava aprender a viver com as consequências. Os anos se passaram. Carla e Marcelo tiveram 2 filhos, um menino e uma menina,
que cresceram em um lar cheio de amor e respeito. Os salões de Carla se expandiram para 5 unidades, tornando-se uma referência em São Paulo. Ela se tornou uma empresária de sucesso, palestrante motivacional, contando sua história de superação para inspirar outras mulheres. Marcelo continuou com seu negócio, que também prosperou. Mas mais importante que o sucesso financeiro era o sucesso do casamento. Eles continuavam apaixonados, cúmplices, melhores amigos. Enfrentaram desafios juntos, comemoraram vitórias juntos, criaram uma família sólida e feliz. Luiz eventualmente conheceu outra pessoa, uma mulher mais velha, divorciada, com 2 filhos. Foi um relacionamento difícil no começo. Ele tinha muitas questões a resolver consigo mesmo antes de poder se entregar de verdade a alguém. Mas com terapia, tempo e muito trabalho interno, conseguiu construir algo saudável. Nunca chegou ao mesmo nível de sucesso profissional que tinha antes, mas aprendeu a valorizar outras coisas: honestidade, lealdade, família. Sandra também mudou com o tempo. Cansada de relacionamentos vazios, voltou a estudar, fez uma faculdade, começou a trabalhar de verdade. Amadureceu, entendeu que usar as pessoas não leva a lugar nenhum. Eventualmente, encontrou alguém que a amava pela pessoa que era, não apenas pela aparência, e construiu algo real. Mas essas histórias eram paralelas agora. Não se cruzavam mais com a de Carla. Ela tinha seguido em frente de verdade. Não olhava para trás com raiva ou ressentimento, mas também não perdia tempo pensando no passado. Seu foco estava no presente maravilhoso que tinha construído e no futuro brilhante que vislumbrava. Em uma tarde qualquer, 10 anos depois da traição que quase a destruiu, Carla estava em casa, no jardim, observando seus filhos brincarem. Marcelo estava ao seu lado, lendo um livro, de vez em quando levantando os olhos para sorrir para ela. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Uma brisa suave balançava as árvores, trazendo o perfume das flores que ela mesma havia plantado. Carla respirou fundo, sentindo uma paz profunda invadir seu peito. Era feliz. Genuinamente, completamente feliz. Não porque tinha um marido rico, uma casa bonita ou negócios de sucesso, mas porque tinha se encontrado, tinha aprendido a se valorizar, a se respeitar, a se amar. Tinha aprendido que ninguém pode te fazer feliz se você não for feliz consigo mesma primeiro. A traição de Luiz, por mais dolorosa que tenha sido, tinha sido um presente disfarçado. Tinha forçado Carla a se reerguer, a descobrir sua força interior, a entender seu valor. Tinha aberto caminho para que conhecesse Marcelo, para que construísse uma vida muito além do que imaginava ser possível. E enquanto o sol se punha completamente, tingindo o céu de roxo e depois de azul escuro, Carla sorriu. Tinha passado pela tempestade e saído do outro lado não apenas sobrevivente, mas vitoriosa. Era uma vencedora, não porque tinha derrotado alguém, mas porque tinha vencido seus próprios medos, suas próprias inseguranças, suas próprias dores. A vida tinha provado ser muito mais generosa do que cruel. Tinha tirado algo dela, sim, mas tinha devolvido em dobro. Tinha ensinado que quedas são oportunidades de levantar mais forte, que lágrimas eventualmente secam e dão lugar a sorrisos, que finais podem ser, na verdade, novos começos disfarçados. E assim, cercada pelo amor de sua família, pelo sucesso que construiu com as próprias mãos, pela paz que encontrou dentro de si mesma, Carla encerrava um capítulo e continuava escrevendo os próximos, sabendo que havia ainda muitas histórias bonitas pela frente, muitas alegrias a viver, muitos sonhos a realizar. A menina que chorou no chão da cozinha segurando um celular com mensagens devastadoras tinha se tornado uma mulher que sabia exatamente quem era, o que valia e o que merecia. E essa transformação, essa jornada de dor à cura, de quebra à reconstrução, era a maior vitória que qualquer pessoa poderia ter.
Obrigado por acompanhar até o final. Um grande abraço e até a próxima história. Estou deixando 2 outras histórias incríveis como recomendação para você continuar se emocionando aqui no canal.